Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. No último Encontro Nacional de Tornearia em Madeira de Pomerode, agora em agosto, nós tivemos uma apresentação feita pelo colega Valci Citadin, o Dr. Time do canal Loucos por Torno, a professora Sandra da Escola de Tornearia lá de Pomerode e eu, aonde nós apresentamos uma proposta para a normatização, a padronização dos termos voltados para a tornearia em madeira aqui no nosso país. A ideia é evitar a confusão e facilitar as coisas, para que todos tenham o mesmo entendimento quando a gente usa um determinado nome, seja de uma peça, de uma máquina ou de uma ferramenta. A gente não está querendo impor nada a vocês, até porque a gente sabe que cada região tem um costume, cada pessoa fala as coisas de formas diferentes. Mas a gente entende também que é preciso ter uma base comum para que todos saibam aquilo que a gente está comentando. Se eu digo que aqui na minha casa nós temos um gato, todos vocês vão entender de que tipo de animal eu estou falando, apesar da gente poder chamar gatos de vários outros nomes. E funciona da mesma forma, então, para nomes de máquinas, de ferramentas e acessórios de tornearia. Então, eu acho mais fácil a gente começar falando do próprio torno e as suas partes, e depois a gente vê outros vídeos com nomes de acessórios e ferramentas. O torno para madeira não é uma máquina complicada. Ele, na verdade, continua sendo muito parecido com aquela máquina que foi desenvolvida no Antigo Egito, uns 5.000 anos atrás. Todo torno para madeira vai ter os mesmos componentes básicos. Todo torno tem um barramento, que é essa estrutura que serve de base para que a gente coloque todos os outros elementos. Quanto mais firme for essa base, melhor vai ser o torno, mais estabilidade ele vai ter, menos vibração. Por isso que a gente dá preferência a máquinas com barramento em ferro fundido, porque eles são mais rígidos e com isso geram menos vibração e a gente consegue render melhor com o trabalho. Em cima do barramento, nós temos os cabeçotes. De um lado fica o cabeçote motriz, ou cabeçote motor. Ele tem esse nome porque é onde fica preso o motor. E é nele que a gente tem o movimento que faz a madeira girar. Ele também pode ter o nome de cabeçote fixo, já que em alguns tornos ele realmente fica preso ao barramento sem nenhum tipo de movimento. Em outros tornos, como o meu, esse cabeçote é giratório, o que permite que se trabalhe madeiras maiores na frente do torno. Essa característica é muito útil, vocês já me viram usando aqui no canal vídeos onde eu torneio, onde eu produzo algumas peças nessa posição. E é nesse cabeçote também que fica o sistema de transmissão. Na maior parte dos tornos, esse sistema é feito por polias e correia. E também é nesse cabeçote onde a gente coloca as ponteiras de arraste, ou as placas para a fixação da madeira. Do outro lado, nós temos o cabeçote contraponto, que também pode ser chamado de cabeçote móvel. É ele que vai ajudar a fixar a madeira, a firmar a madeira aqui entre pontas. E ele pode ser chamado também de cabeçote móvel, porque ele faz esse movimento ao longo do barramento. A fixação entre pontas ela é feita por pressão, e a gente faz isso usando uma ponteira de contraponto ou uma contraponta, que pode ser fixa ou pode ser rotativa. No caso aqui nós temos uma rotativa. Essa ponteira vai dentro aqui desse mangote,
que a gente também pode chamar de canhão. E ele tem esse movimento para frente e para trás, para que a gente possa controlar a pressão da madeira contra a ponteira de arraste lá do outro lado. Além dos cabeçotes, nós também temos, preso ao barramento, o apoio de ferramentas, que é essa trave, onde a gente apoia as nossas ferramentas para fazer o corte na madeira. Essa trave ela é ajustável, tanto na altura quanto na posicionamento, lateralidade dela, e ela fica presa então nesse suporte. E ele pode ser assim direto ou ele pode ser articulado. O suporte articulado é esse que a gente usa geralmente para fazer o trabalho na frente do torno quando a gente gira o cabeçote. A gente pode simplesmente trocar o apoio de ferramentas para cá e pode trabalhar nessa região tranquilamente. Geralmente, os tornos menores são chamados de tornos de bancada, porque a gente coloca eles em cima de uma bancada de trabalho, para que a gente possa ter a altura e firmeza necessárias para o trabalho. Os tornos maiores são chamados só de tornos mesmo, ou então de torno integrado, porque eles já têm as suas próprias pernas ou a sua própria bancada. É isso aí. Este é o torno para madeira e as suas partes componentes. A gente não quer, volto a dizer, forçar ninguém a usar essa terminologia, mas é importante que a gente tenha uma base comum para que quando a gente converse todos saibam aquilo que a gente está falando. Não adianta a gente ficar chamando a coisa X de Y, a coisa Y de Z e ninguém saber o que está sendo dito, né? Nos próximos vídeos a gente vai abordar então acessórios de torno, ferramentas e outras coisinhas para a gente poder chamar tudo pelos seus devidos nomes. Deixem seus comentários aqui embaixo que eu respondo assim que for possível. Aproveitem para colocar os nomes que vocês geralmente usam para essas partes do torno que eu comentei hoje. Assim a gente vai tirando as dúvidas de todo mundo e a gente consegue se entender melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Bons giros para todos!